Olá, turminha do quarto ano! Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de ciências. Peguem o livro de vocês, abram na página 6 e vamos estudar aqui sobre micro-organismos, certo? Hoje vamos estudar sobre os fungos, começando aqui da página 6, certo? Bem aqui no finalzinho. Aí vamos ver também os protozoários, as microalgas, liquins e os vírus, certo? Voltando lá para a página 6, né? Tem aqui bem no início a introdução falando que os fungos são um grupo bastante diversificado. Pois é, eles podem ser unicelulares, possuir uma célula só, ou pluricelulares, possuir várias células. E os unicelulares, a gente pode dar um exemplo, como as leveduras, usado para fazer pães e bebidas com gás. Já os pluricelulares, né, podemos exemplificar como o bolor ou o mofo. Esse aí a gente consegue ver a olho nu, porque eles aumentam de tamanho e nós conseguimos ver como é que ele está agindo ali, certo? Por exemplo, quem nunca viu aqui um bolor aqui num pão aqui mofado, não é isso? Eu já vi num pão, numa fruta, né, uma verdura, um legume, né, que ficou mofado, ou até uma comida ali no prato, se você deixar numa vasilha tampada, ele fica com aquele mofo. Então, esse fungo aqui, ele já é pluricelular, nós conseguimos visualizar. Já esse aqui, ele foi ampliado, né? Aqui está dizendo que foi ampliada essa imagem 50 mil vezes. As leveduras são exemplo de fungos unicelulares. Então, esses aqui, né? Essa foto aqui é um exemplo das leveduras, certo? Que são unicelulares, elas possuem uma célula só, ok? Assim como as bactérias, os fungos desempenham um papel importante, né, no ciclo da vida. Isso é verdade. Já sabemos que existem, né, a cadeia alimentar, as plantas, os animais, esqueci o nome. As plantas que são as produtoras, os decompositores, mas antes dos decompositores são os fungos e bactérias. Consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. Menina, é muita coisa na cabeça de tia, desculpa, gente. Então, na cadeia alimentar, né, onde que se encaixa aí as bactérias e os fungos? Nos decompositores. Por quê? Esse tipo de micro-organismos, né, vive no solo, na água, nos vegetais, em animais, mas a maioria dos fungos vive no solo e se alimenta de restos de animais e plantas. Os fungos também podem provocar doenças nas plantas e nos animais, como a micose nas unhas ou na pele, certo? E na pele aqui. Aí está falando sobre os animais. Nós somos, né, considerados pelos cientistas, cientificamente falando, somos animais racionais, certo? Então podemos ter fungos também na nossa pele. Está mostrando aqui até na página 7 que tem alguns fungos aqui, olha, algumas micoses, certo, na pele aqui, produzidas pelo fungo, e unhas do pé com micose causadas por fungos também. Olha aqui a unha como fica inchada, né, meio esquisita. Observem aí no livro de vocês, tá? Acompanha aí com tia. Aí tá dizendo ainda na página 7, alguns fungos produzem uma grande estrutura reprodutiva, facilmente visível a olho nu. E muito característica isso dos cogumelos, certo? E fiquem atentos, tá? Que alguns cogumelos, eles podem ser venenosos, porque existem aqueles que podemos nos alimentar. Dei uma pausinha, gente, porque tia foi espirrar. Por isso que eu pausei. Então, voltando, na página 8, olha aqui alguns exemplos de cogumelo utilizado na culinária, certo? Muitas pessoas conhecem como champignon. Não sei se falei certo, mas é isso aí. E aí, ou shiitake, né? Aí tem alguns fungos, certo? Feito, né? Alguns alimentos aqui tem o estrogonofe e o macarrão com cogumelo, certo? Aí, vamos na página 8 ainda ver os protozoários. Bem aqui embaixo. Já os protozoários, né, eles são micro-organismos, né, unicelulares que vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, úmidos como a lama.
Existem protozoários que vivem dentro de outros seres vivos, em alguns casos causando doenças, mas nem sempre isso ocorre. Um exemplo são os protozoários que vivem dentro do intestino dos cupins. Apesar de se alimentarem da madeira, certo? Sozinhos, os cupins não conseguem fazer a digestão desse material, ou seja, eles precisam, certo, desses protozoários para ajudar na digestão aí daquele alimento que ele comeu, né, daquela madeira. Não gosto de cupim. Oh, abençoados. Os cupins se alimentando, né, da madeira aqui, por exemplo, e aqui a imagem dos protozoários dentro do intestino deles, certo? Protozoários que vivem no intestino dos cupins. Aí tá exemplificando aqui no nosso livro. Dá para observar que são os cupins e aqui são esses protozoários. Eles são minúsculos, mas aqui essa foto foi ampliada, tá? Aí tem aí um é verdade. Vamos responder juntos? Tia aqui tá com um lapisinho para responder com vocês. E aí tá perguntando: no intestino dos seres humanos existem também no intestino dos seres humanos também existem protozoários que se aproveitam de restos de alimentos, se prejudicam sem prejudicar a saúde ou causar doenças às pessoas. É verdade ou isso é falso? O que vocês acham? Que existem protozoários aqui no nosso intestino, na nossa barriguinha, que existem e não fazem mal à nossa saúde. O que vocês acham? Quem disse é verdade, acertou. Então coloque aí. É verdade. Até a tia tá escrevendo aqui. Olha aqui. É verdade. Vou falar para vocês aqui, olha. Aqui no meu livro tem especificando aqui, rapidinho. É verdade. Tem aqui, olha, Entameoba coli, uma espécie de ameba que vive no intestino grosso sem causar qualquer prejuízo ao ser humano, certo? Então, ele faz bem ao intestino, então tá ali para algum efeito, certo? Aí vamos ver agora na página 9 as microalgas. Pois é, as microalgas já no planeta Terra, elas têm um papel significativo e muito maravilhoso. Vamos ver por quê. As microalgas, também conhecidas como algas unicelulares, são micro-organismos que vivem principalmente em ambientes aquáticos. Alguns podem habitar em folhas e caules, né, de plantas e até mesmo no solo, desde que acumulem água. Aí está exemplificando algumas microalgas. Olha aqui. E que papel importante elas têm? Vamos lá. No nosso livro vem dizendo que uma característica importante desses micro-organismos é sua capacidade de realizar fotossíntese. Olha aí, elas fazem a troca de gases, né? Absorvendo o gás carbônico liberado no meio ambiente, né? E liberando para a gente o oxigênio para a atmosfera, para que a gente respire. Então, elas são necessárias, né? Dessa forma, as microalgas formam a base das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos. Pois é, lembra da cadeia alimentar que tia falou, né? E tia até estava esquecida dos consumidores primários, secundários, mas das plantas que são produtoras. Por quê? As plantas, as algas marinhas, as microalgas, elas produzem seu próprio alimento e elas também fazem isso aqui, a fotossíntese, essa troca de gases que é super importante para a nossa vida, não é isso? Já os liquins, começando aqui na página 8, estamos falando deles agora. E o que são liquins? Vamos ver o que são isso. É muito provável que você já tenha visto alguns liquins por aí e pensa, né, que ter imaginado, né, que eram plantas ou fungos. Ficou pensando lá, é plantas ou fungos? Na verdade, os liquins são estruturas formadas pela união de certos fungos com microalgas. Pois é, aí os liquins costumam ser observados em troncos de árvores e até mesmo nas rochas. Ao contrário, né? Ao contrário do que possa parecer, eles não causam dano às plantas, que eles servem de suporte. Então eles estão ali, né? Eles não fazem mal, certo? Aí existe uma diversidade. Vamos observar aqui, ó, na página 10. Bem aqui no início da página 10, tem aqui exemplos de liquins. Vamos lá ver exemplos de liquins observados na natureza. Aí tem aqui, esses aqui, né? Em cima de rochas, parece até uns fungos, né? Aí esse aqui, ó, junto às plantas. E aqui,
esse aqui, ó, parece até um alface, né? De tão cheinho que ele ficou. Eu já observei isso na natureza. E agora vamos ver os vírus, né? Estamos passando por uma pandemia e tem um vírusinhos aqui à solto. Vamos lá. Ao contrário dos micro-organismos que estudamos até aqui, os vírus não são formados por células. Pois é. Os outros, até aqui que estudamos até os liquins, vimos que eles têm células. Eles são unicelulares ou pluricelulares. Já os vírus não possuem células, certo? Eles não são formados por células. Em geral, eles são ainda menores que as bactérias e qualquer outra célula de ser vivo, né? Como a sua estrutura celular é bastante simples, eles dependem de outros seres vivos para conseguir se reproduzir. Então, esses vírus precisam se alojar dentro de outro ser vivo, animal, ser humano, certo? Né? Para ter ali a sua estrutura conservada. E aí eles são considerados parasitas, porque eles precisam, certo, de seus abrigos, né, de ficarem ali quietinhos e geralmente causam doenças aos seres vivos. Pois é, estamos aí vivendo uma pandemia por causa de um vírus, o coronavírus, né, ou o Covid-19, que ele foi nomeado desse jeito. Ao encontrar uma célula que consiga invadir o vírus, ele entra, né, e consegue se reproduzir, se multiplicar muito facilmente, utilizando as estruturas da célula, né, que foi invadida. Então, ele pega a célula que foi invadida e enfraquece. E ali ele tira tudo que ele precisa para sobreviver, né? Em muitos casos, a célula invadida acaba se rompendo, né, com a quantidade de vírus que está no seu interior. Como consequência, o corpo desse ser vivo pode ficar doente. Aí, eis a questão de a gente utilizar a máscara. Aí muitas pessoas falam assim: a máscara de proteção serve para quê, gente? Porque a gente pega em tudo, a gente pega em dinheiro, a gente sai e nunca precisou. Só que, quando a gente utiliza a máscara de proteção, é para se proteger e proteger as pessoas. Porque as partículas, né, da saliva, quando a gente espirra, né, quando a gente fala, saem micropartículas de água, né, que não conseguimos ver, mas está existindo aqui. E aí você num ônibus, que você vai precisar pegar um carro, né, ou seu particular, ou até de um aplicativo, né, na rua, as pessoas falando, imagina. Então, para a gente combater, por enquanto que não tem uma vacina, a gente precisa se proteger. Claro, lavar as mãos, né, usar o álcool em gel quando estiver na rua, e assim por diante. Claro, a gente deve fazer o possível para evitar que esse vírus propague no nosso corpo, não é isso? Aí, gente, nossa aula termina aqui, mas aí eu vou deixar uma atividadezinha, né? A explicação termina aqui, mas eu vou deixar uma atividadezinha lá para vocês consultando essas páginas, certo? Vai ser bem facinho, vocês vão conseguir. Beijão, meus amores, até a próxima aula. Tchau!